Afinal, qual é a diferença para Heidegger entre ser e ente? Enfim, eu sou Felício Molinari, doutor em filosofia, e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Bom, uma filosofia explica que eu vou te dizer, olha, eu perdi muitas, mas muitas noites de sono para entender essa diferença entre ser e ente Heidegger. Nó, como eu sofri. Mas sabe quando você sofre tanto com uma coisa que você esquece? Eu completamente esqueci tanto sofrimento que eu tive com esse problema. Tanto foi que aí eu recebi uma mensagem no meu Instagram do Matheus Spies. Já tinha me mandado algumas vezes, em janeiro, em abril, aí me mandou agora novamente, pedindo, por gentileza, um vídeo sobre a diferença entre ser e ente. Aqui eu já faço um pedido de desculpas do Matheus por não ter respondido antes, mas já dedico esse vídeo aqui a ele, um vídeo direto, objetivo, sobre a diferença entre ser e ente em Heidegger. E já te faço um convite também. Caso você tenha alguma sugestão de vídeo, faça como o Matheus. Deixe lá no meu Instagram, tem aqui o link, ou na caixa de comentário desse vídeo aqui. Eu sempre tento ler e responder a todo mundo. Às vezes demoro, você pode mandar mais de uma vez, mas como o Matheus mandou mais de uma vez, eu vou pegar uma hora. Se você mandar mais de uma vez, for insistente, eu vou com certeza fazer, assim como eu estou fazendo isso aqui para o Matheus. E principalmente porque, olha, é difícil. Heidegger é um filósofo difícil. E já vou te adiantar uma coisa também aqui, antes de começar o vídeo. E é importante, eu não estou enrolando não. É importante por quê? Porque, olha, quanto mais vídeo na internet eu via, mais confuso eu ficava. E para piorar, os que eu via e achava que eu entendia, depois eu descobri que estavam todos errados. Eu falei, putz, aí piora. Os que existem, eu não entendo, metade eu não entendo nada, e os que eu entendo estão errados. Putz, aí é difícil. Fica muito difícil. Então vamos lá, vamos aqui ajudar a entender um pouquinho dessa dúvida. E já começo aqui fazendo algumas notas preliminares. Vamos lá, para início de conversa. Para início de conversa, esse vídeo ele não vai ser uma introdução ampla sobre o Heidegger. O Heidegger ele é um filósofo muito difícil, eu precisaria realmente de fazer uma divulgação muito grande sobre ele, então não é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Nesse vídeo a gente vai fazer um recorte bastante introdutório, então ele não é uma resposta exata, fiel, muito rígida sobre a definição heideggeriana. Ele é uma resposta mais pontual sobre a diferença entre ser e ente na filosofia heideggeriana. Vou dizer aqui e já te indicar, para você que talvez esteja chegando, não tem um grande conhecimento da filosofia heideggeriana, que o Heidegger tem, digamos, pelo menos duas grandes fases de pensamento. A primeira que é ali do Ser e Tempo, sua talvez grande obra, só que depois, tardiamente, ele abandona o projeto de Ser e Tempo e vai se dedicar a uma nova fase de sua filosofia, né? Então ele tem essas variâncias dentro da sua própria trajetória filosófica. Mas a gente não vai se ater a isso. A gente vai aqui dar algo bastante didático para você dar seus primeiros passos na leitura do Heidegger, ok? Então vamos lá, vamos todos. Deixa eu aqui pegar o meu livrinho. Esses foram os dois livros que eu usei muito na minha faculdade, na minha graduação e no meu mestrado. Esse aqui eu li muito no mestrado, A Origem da Obra de Arte, mas o que tem realmente a questão do ser e do ente é esse daqui. É esse daqui da coleção Os Pensadores, tem várias obras dele, né? O que está ali muito presente é no que é metafísica e também na obra O que é isto, a filosofia, que embora o nome pode parecer simples, o que é isso, a filosofia, não é de forma alguma um livro introdutório. O que é isso, a filosofia, esse texto do Heidegger, se você comprou achando que é uma introdução à filosofia, sinto lhe dizer, não é não. Mas chega de palavrório, vamos aqui direto ao ponto. Felício, o que é o ser e o que é o ente? Vamos comigo. O Heidegger, primeiro, agora, feitas as considerações preliminares, primeiro problema, entender um problema. Primeiro, o problema para o Heidegger é o seguinte, Heidegger diz que há um esquecimento do ser, na tradição filosófica, sobretudo desde Platão até hoje, até a época dele, né? Até ele que vai relembrar o ser. E em que isso se dá? Ele vai falar que há uma confusão entre ser e ente. Ser e ente. A gente traduz ser e ente aqui no português, mas eu vou aqui tentar
fazer uma tradução que talvez te ajude melhor. Ser seria o ser do verbo existência, né? Eu sou. E o ente pode ser traduzido também como sendo, né? O particípio de sendo, né? Traduz isso que eu não estou entendendo nada, já começou a ficar difícil. Vamos lá. Não tem problema. Existem problemas na filosofia, como por exemplo, Deus existe, a alma existe, a verdade existe. Você já reparou que todos esses problemas, eles pressupõem a seguinte estrutura? Existe um X, vou até pegar uma folha aqui, Chamex qualquer, uma folha 4 qualquer, e é exatamente nessa estrutura. Existe um conceito X e uma pergunta que é feito existe. É assim, deixa eu pegar aqui, não sei se está conseguindo aqui para entender. Existe o X e existe. Onde, nessa pergunta, a gente questiona sobretudo o que é o X. A verdade existe? Deus existe? A alma existe? A verdade existe? Só que a gente nunca se questiona sobre isso daqui. Você já reparou nisso? Desde Platão, a gente pressupõe o conceito de existência como algo simples. Será que Deus existe? E a gente começa a filosofar sobre se Deus existe, se ele não existe, e assim sucessivamente. A alma existe? A gente começa a dizer o que é a alma, o que é... a verdade existe ou a verdade é relativa? E a gente começa a falar sobre o que é verdade, o que é. Olha aqui, hein? O que é a verdade? É ser. É existência. Tá vendo? Existência, existe, ser, é o mesmo verbo. Então o que Heidegger está falando é que o problema do ser, ele foi esquecido por quê? Porque a gente trata isso daqui como se não fosse um problema. A gente trata essa pergunta como se o problema só estivesse aqui. Felício, eu não estou entendendo, simplifica. A gente, para Heidegger, faz o seguinte. A gente substantivou o conceito de existência. Traduz, Felício. A gente meio que objetificou o conceito de existência. Eu lembro muito de um exemplo de um professor meu da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo. O nome dele é Fernando Pessoa, um heideggeriano. Não é um poeta não, tá, gente? Um heideggeriano já bastante conhecido no Brasil. Ele dava muito exemplo que eu gosto muito, que é, por exemplo, um jantar, sabe? Jantar, sabe? O que é jantar? Jantar é um ato, né, por exemplo, de se alimentar à noite. Não é isso que a gente faz? Jantar. Jantar você vai, o hábito de se alimentar à noite. E o que a gente faz? A gente substantiva isso. O jantar. Não existe o jantar, o conceito. O conceito aqui, o ente jantar. Não existe. Existe uma coisa ali que vai acontecendo. Por isso, não estou entendendo. Para Heidegger, o problema do ser aqui é que nós substantivamos a existência. É como se a existência, o problema do ser, da existência, ele já fosse sempre pressuposto desde Platão. Platão já pressupõe a existência como se não fosse um problema. Ele vai falar sobre as ideias, sobre as formas. Existe uma verdade, essa verdade está nas formas, no mundo das ideias. Aristóteles já pressupõe a existência como um verbo de ligação e vai pressupor a verdade como uma relação. Kant, a mesma coisa, como um verbo de cópula. Então, o problema da existência do ser, ele foi esquecido e dado sempre como um pressuposto fundamental. Como se o existir fosse algo simples. E Heidegger fala, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quando a gente pergunta o que é um celular, aí a gente começa a falar sobre o que é um celular. Mas calma. Quando a gente pergunta o que é um celular, nós temos dois problemas. Primeiro, saber o que é celular. E segundo, saber o que a palavra é. O que é? O que é? Aí você pergunta o que é o quê? Não, o que é o quê? O que já é um segundo problema. O que é? O que existe é um problema por si só. É isso que ele está tentando trazer para cá. Trazer como problema. O que é um celular? O que é um celular? O que é um celular é um segundo problema. Antes do problema o que é um celular, que pode ser traduzido como o que é a verdade, a gente tem a pergunta o que é? O que existe? O que é o ser? O que é o ser? E aí, agora sim, entendendo o problema, a gente pode partir, então, para a diferença entre ser e ente. Para Heidegger, nós, desde Platão,
entificamos o ser. Vamos falar do ser no celular, o ser no ser humano, o ser na verdade. Só que isso não é o ser, isso são entes. É a verdade, desculpa, é o ser sendo. O que é o ser sendo? O ente. O ente. Ente aqui é o ser sendo. É o ser já participando da existência. Participando da existência. Então é isso que Heidegger vai falar que é o ente. O ente. E nós fazemos muito isso na filosofia. Nos divagarmos e refletirmos sobre os entes. O que é a alma, o que é Deus, o que é a verdade, o que é o belo, o que é a existência, o que é, aliás, a própria existência no sentido científico limitado, o que é o Estado, o que é a justiça. Isso são entes. Entes. Participe do verbo ser. Entes, sendos. É a existência já dada no mundo. O que Heidegger quer fazer é dar um passo lá atrás e falar, olha, vamos voltar lá antes de Platão, lá em Parmênides e Heráclito, e vamos se perguntar, afinal, o que é o ser? O que é existir? O que é existir? O que é ser? O ser humano já é um ser no mundo específico. Antes de qualquer coisa. Aí ele vai começar o seu projeto no Ser e Tempo. Vai falar que o ser humano já é um ser que tem sua existência no tempo, no espaço, se constitui como ser para a morte. Vai falar todo o ser do ser humano. A existência do ser humano. Mas é isso que é a diferença entre ser e ente para Heidegger. Nós, em filosofia, desde Platão, achamos que estamos falando do ser das coisas, mas estamos falando dos entes. O que é o ser? O copo existe? A gente está falando não é do ser, é do ente. Copo. A entidade copo. A entidade celular. A entidade verdade. A entidade justiça. Quando a gente pergunta o que é verdade, a gente já está entificando a verdade, o ser. A gente precisa, antes disso tudo, para Heidegger, se questionar, não a respeito dos entes, dar um passo para trás e responder a seguinte pergunta. O que é? O que é? Interrogação. E essa é a diferença entre ser e ente. O ente já vai ser a realidade, a existência dada no mundo. O ser vai ser aquilo que está no fundamento, no pressuposto filosófico. Por isso que ele vai diferenciar entre ôntico e ontológico. O ôntico é aquilo que já está dado no mundo. A gente vai fazer isso na ciência, por exemplo, vai analisar o sentido ôntico, os instrumentos, a mobília do mundo, né? Os móveis do mundo, né? Aquilo que está dado no mundo já. Agora, ontológico é aquilo que é de mais fundamental, que permite com que a gente entenda, muitas vezes, a essa existência, que não é o jantar, né? É jantar no sentido do mundo, da existência que vai desenrolando. Então é isso que ele está falando aqui. Difícil, né? Difícil. Heidegger é difícil. Heidegger não é fácil, não. Ó, gente, eu arranquei muitos cabelos, por isso que eu não tenho muito cabelo aqui na minha vida. Mas é difícil. Essa explicação, ela não tem aqui o objetivo de ser muito severa. Ela é mais no sentido de te ajudar a adentrar nesses textos do Heidegger. Ele tem textos belíssimos. O que é metafísica, o que é filosofia, a essência da verdade. Tem um que eu gosto muito, que é a tese de Kant sobre o ser. Estudei muito para o meu TCC. Mas são textos muito difíceis. E eu vou te dar uma dica. Aqui uma dica bônus. Para entender Heidegger, você precisa, sobretudo, ter uma boa noção da história da filosofia, no sentido de problemas da filosofia, né? De Platão, sobretudo, de Platão. Então, eu demorei a entender Heidegger porque eu não tinha uma boa noção de história da filosofia. Não estou falando uma boa noção no sentido de, nossa, saber tudo. Estou falando de saber o mínimo de filosofia grega, o mínimo de filosofia medieval e o mínimo de filosofia moderna. Você precisa saber o básico, sabe? O básico. E se você não sabe o básico e está querendo correr atrás disso, vou te fazer uma indicação. Eu tenho um curso, e gostou da minha didática, né? Eu tenho um curso de Jornada da Filosofia explicada, com aulas rápidas, curtas, muito prontinhas e mastigadinhas para você aprender a história da filosofia, dos pré-socráticos, de Parmênides e Heráclito, até os modernos. Então, se você tiver interesse e quiser esse curso bastante completo, mais de 50 aulas, mais de 7, 8 horas de vídeos gravados, editados, maravilhosos,
Então, ó, tá aqui o link na descrição. E, ó, tem garantia, hein? Se você não gostar do curso, você tem 7 dias. Não gostou? Dinheiro de volta na mesma hora. Só clicar no botão, você já recebe seu dinheiro de volta. Não tem... Aqui a gente garante a qualidade do que a gente faz. Ok? Então, pais, esse vídeo foi dedicado a você e a você, meu querido colega, também que está vendo. Meu querido colega, minha querida colega, que está vendo esse vídeo aqui de Heidegger. Espero ter te ajudado, porque estudar Heidegger não é uma das tarefas mais fáceis do mundo, não. Eu reconheço. Mas espero ter contribuído um pouquinho para que você entenda Heidegger. E se puder, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, dá uma espiadinha lá no curso Jornada da Filosofia Explicada. O link está aqui na descrição. Sou o Felício Molinari, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.